ela tem uma atração muito forte. As pessoas se identificam com ela, tá? Um vínculo muito, diria um vínculo até quase familiar, né? Tem esse dom, ela tem esse dom. Dentro do contexto do que vem a ser uma universidade, ela é muito jovem ainda, tá certo? Uma universidade muito jovem. Mas a universidade, ela tem um caminho muito longo, ela só tem 100 anos, é muito novinha. Se você perguntar assim, se eu gosto da Rural, eu diria, a minha mulher diz assim, ela é sua amante, certo? Porque muitas vezes na minha vida eu deixei o meu pessoal para ficar com a Rural. Não foram poucas vezes, não. A minha relação com a universidade digamos assim, uma relação de coração. Foi o melhor lugar onde eu trabalhei. O conceito essencial para qualquer coisa na vida chama-se estrutura. Estrutura. Então eu defino a universidade como uma estrutura libertadora. Nenhuma manifestação na comemoração desses 100 anos da Rural poderia ser mais expressiva do que aquela que nós estivéssemos fazendo com a juventude. Porque a Rural não foi constituída para sustentar a velhice, mas sim a juventude. Uma coisa que existe no mundo é o processo histórico e os eventos que aconteceram nesse processo histórico. Esses eventos eles vão deixar registros, vestígios, testemunhos, o que a gente chama de documentos. E a partir desses documentos nós podemos então investigar, fazer a discussão historiográfica e investigar quais foram as decisões tomadas e os procedimentos que foram adotados em cada momento. Isso a gente pode chamar de história, né? O que a gente na academia vai chamar de história, que é o estudo sobre o processo histórico, sobre o passado. Tem uma outra coisa que é muito parecida com isso, né? Que é a memória. A memória, ela é uma habilidade, uma capacidade de todos os indivíduos, uma capacidade mental, intelectual de todos os indivíduos. Todas as pessoas têm memórias sobre o que aconteceu. A questão é que a memória que as pessoas carregam e transportam e contam para os outros, ela é uma memória, ela é descomprometida com a veracidade dos eventos históricos. A universidade ela foi fundada em 1912, né? Com a ata de fundação. Essa discussão da universidade no começo do século XX, essa ata, né, ela é culminância de uma série de ações que o Mosteiro de São Bento foi fazendo no sentido de produzir ou criar um curso superior de agronomia. E que era, em última instância, reflexo de um debate da época. Havia à época, ao começo do século XX, o Brasil era, como ainda hoje, um país agroexportador, no qual o setor primário tem uma grande importância, e à época, como ainda hoje, a cana-de-açúcar é um grande produto agroexportador do Brasil, e ao começo do século XX se viu a necessidade de qualificar essa produção. O mundo se industrializava, as tecnologias de produção se dinamizavam cada vez mais, e o Brasil, mesmo sendo um grande produtor, ele perdia mercado de exportação por falta de produtividade, né, no seu setor. No final do século XIX, o Mosteiro de São Bento de Olinda ele estava esvaziado. Não havia mais vocações. Olinda estava em decadência, né? Olinda deixou de ser capital de Pernambuco e começou a entrar num período de grande decadência. Então, praticamente nesse período, se dizia que Olinda era uma cidade de fantasmas e monges, e freiras que passavam pelas suas ruas, que todas as ruas eram tomadas de mato, os mosteiros e as igrejas estavam em ruínas, enfim, estavam em plena decadência. Então houve uma espécie de um acordo dos superiores beneditinos em que havia de ter um grupo que refundasse, que repovoasse o mosteiro, né? E esse grupo, ele era do sul da Alemanha, do mosteiro de Beuron, na Alemanha, do sul da Alemanha. Então lá se pediram voluntários, né, para que viessem para Olinda. E um grupo de em torno de 20 a 30 monges alemães desse mosteiro se inscreveram para isso. E foi aí a origem, eram os chamados reformadores. Eles chegaram no mosteiro de Olinda e repovoaram o mosteiro. Esses monges, eles não tinham formação acadêmica,
mas eram oriundos de famílias ligadas à agricultura e à agropecuária no sul da Alemanha. O abade do mosteiro, nesse período de fundação dos cursos superiores de São Bento, de agricultura e veterinária, era um abade chamado Dom Pedro Rezer, que era alemão de formação, e havia ele pediu voluntários dentro desse conjunto de monges alemães para assumir essa tarefa, que ele tinha a intenção de fundar uma escola de agricultura e de veterinária também. Ele tinha uma confidente, uma mulher que se confessava a ele, e que essa mulher teria um grande problema de vida. Ninguém sabia qual era o problema de vida dela. E ele teria feito uma promessa a Deus para que, caso essa mulher se livrasse desse problema, ele colocava a vida dele à disposição de Deus para qualquer tipo de missão. Então, ele estava no interior da Alemanha, ele era beneditino, né? Então, numa missão lá pela Alemanha, quando ele foi informado que essa mulher teria se livrado desse problema. Então ele soube, e nesse mesmo dia teria passado lá nessa cidade uma missão à procura de voluntários para o Brasil. Ele disse, pô, já é a cobrança, Deus já está me cobrando. Aí já colocou-se à disposição para vir para o Brasil. A ideia é você ver que a Universidade Rural nasceu de uma situação sui generis, de um problema feminino. Daí que nesse período se diz que a data inicial é 1912, mas o funcionamento realmente da escola foi em 1914 com os cursos preparatórios. Essa fundação não se deu no vazio. A partir do Mosteiro de São Bento, se reuniu, se agregaram uma série de forças, desde os monges beneditinos aos setores produtivos, a Associação de Produtores, né, da Cana, em Pernambuco, agentes do próprio governo do estado, no sentido de criar um curso superior que preparasse, né, quadros técnicos qualificados a nível superior para direcionar, para gerir o processo de produção da cana-de-açúcar e com isso, então, estimular a economia pernambucana. Criaram uma bolsa de estudo para quem tirasse o primeiro lugar no vestibular. E assim eu me formei gratuitamente, sem ônus para meu pai, que estava muito onerado nessa época. Em 1917, os monges fazem reuniões e veem a necessidade. O ensino agrícola em Olinda não tinha sentido. Tanto que eles, quando queriam ver algum cultivo agrícola, eles tinham que viajar. Ia para uma usina, os alunos eram transportados, né, para um engenho. Então eles veem a necessidade de transferir a escola para uma área do interior, e a área escolhida foi justamente Tapera, onde hoje é a Estação Ecológica de Tapacurá. E aí a antiga escola é instalada aí, em 1917, e ocorre a transferência do curso de agronomia agrícola, que eles chamavam, não chamavam agronomia, chamavam agricultura, ele é instalado lá, do que eles chamavam de Tapera. Isso também dá um outro recorte que nos mostra de qual é a perspectiva do curso, né? Ele é um curso prático, então os documentos, os registros que a gente tem, fotos, né, os próprios equipamentos, mostram que o curso ele é todo calcado no exercício da agronomia. O que aconteceu foi o seguinte, a veterinária foi se esvaziando e terminou apenas com o último ano de formado dos veterinários, 2 veterinários apenas formados. Então ele fecha para reabrir novamente nos anos 40, já aqui. Quando São Bento, a escola de São Bento, também houve esse intervalo. Diziam que não havia uma boa divulgação da veterinária, mas é porque eles sentiam também que aqui era mais uma zona canavieira. Então havia maior procura pela agronomia do que a veterinária. Esse curso de agricultura, a característica principal deles era um curso de campo. Primeiro era um internato, ninguém ia assistir a aula e ir embora. O pessoal ia, ficava internado, eles tinham lá alojamentos para os estudantes, e eles ficavam internados lá e só vinham para casa nas férias, né? Ou feriados, eles iam para casa. Tanto que o deslocamento é interessante. A gente vê a crônica dos estudantes contando que saltavam no trem de Tapera e pegavam cavalos para poder ir para a escola, que não havia estradas, não havia
Eles vinham em cavalos. E meu pai soube que tinha o Colégio Aprendizado Agrícola de São Bento, onde hoje é Tapacurá, era um aprendizado agrícola, né? E me levou para internamento lá no colégio. E eu cheguei lá tinha uma igreja dos beneditinos, e um dos frades, Dom Agostinho Icas, era professor de veterinária. A gente também aprendia noções de veterinária. Na primeira aula que Dom Agostinho deu na minha turma, aí ele saiu perguntando o nome dos alunos, né? Aí ele disse para mim, como é seu nome? Aí eu disse, Apúlcro de Menezes. Ele aí, naquele tempo havia aquele negócio de charada, né? Isso, 1 e 2, 1 e 3. Aí ele olhou para mim, quando eu disse meu nome, ele disse, não é bonito o homem, 1 e 2. Aí ninguém matou a charada. Como é, Apúlcro? Eu digo, sei não, Dom Agostinho, é você. A é um prefixo grego negativo. E pulcra quer dizer bonito. Quer dizer, você não é bonito. Foi muito chocante. Foi muito chocante. Porque o dia marcado para começarem as aulas era uma segunda-feira. E eu tive que ir no domingo à tarde para a escola de ônibus, que naquela época se chamava SOPA. A SOPA da Escola Superior da Agricultura de Pernambuco saía da Praça 15 e ia direto para lá. Quando chegamos à frente da escola, que era a recepção, onde estava a recepção, né, só tinha lama. A água tinha sido tanta que fez um lamaçal, né? Então, quando o ônibus, a sopa parou, os veteranos, os antigos alunos, né, chamados de veteranos, estavam do lado de fora esperando a descida dos calouros. Nós éramos os calouros, né? E na medida que os calouros iam descendo, eles iam esmurrando e tomando os pertences que os calouros levavam, jogando na lama. Uma vez, Dom Agostinho viajou para Recife e ele então nos encarregou, nós éramos já do 3º ano, ele nos encarregou de examinar o boi que era morto para o refeitório. Constatamos que o boi estava doente, tinha carbúnculo hemático. Nós mandamos suspender a distribuição da carne e viemos para o colégio e avisamos que o boi não podia ser consumido. Esse boi, felizmente, foi condenado e foi incinerado, não? E quando Dom Agostinho voltou, que nós contamos para ele o acidente, ele foi feliz. A gente tinha aprendido bem o que ele havia ensinado, não? Agora, a gente lendo as atas, a gente vai perceber o seguinte. O diretor da escola sempre foi, durante muitos anos, Dom Pedro Bandeira de Melo. Dom Pedro Bandeira de Melo era uma das exceções. Ele não era alemão, né? Ele era pernambucano, oriundo de uma família tradicional pernambucana, os Bandeira de Melo. E ele ocupou, durante longos anos, até o fechamento da escola, em 1936, ele era o diretor da Escola de Agronomia, né? E o reitor, chamado Rector Magnificus, né, era o termo que eles usavam, durante longo tempo, esse título foi dado a Dom Pedro Rezer, né? Dom Pedro Rezer era o reitor, era o que presidia a congregação, quando juntava as duas congregações, a de veterinária e a do curso agrícola, ele era que presidia essa congregação. Então, de repente, nas atas da escola, você nota que Dom Pedro Rezer desaparece. Eu lendo as atas, eu percebo que enquanto na ata anterior se fala no Rector Magnificus, Dom Pedro Rezer, no outro mês,
onde ocorre uma nova reunião da escola e das congregações, ele não é mais mencionado. Simplesmente não há explicação nas atas por que ele some e por que não existiu mais esse cargo de rector magníficos formados por monges. Eles resolvem apenas ter um diretor da escola de veterinária e um diretor da escola de agronomia, e Dom Pedro Bandeira de Melo permanece nesse cargo durante longo período. Quando chegou nos anos 30, e principalmente em 36, houve, como vocês sabem, a Revolução de 30. E aqui em Pernambuco se instala um governo que começa a querer ampliar e estatizar o ensino superior. E um dos atos dele é justamente sobre São Bento, né? Eles consideram inaceitável que um curso superior de tanta importância como a agronomia, o curso de agricultura, permanecesse nas mãos privadas, principalmente religiosas. Começam a ocorrer as primeiras leis que regulamentam o ensino superior e o funcionamento do ensino superior no Brasil nos anos 30. E essa legislação começa a apontar necessidades que os cursos devem ter para ser reconhecidos como cursos superiores. E aumenta muito a demanda de equipamentos dentro de uma instituição para que ela seja reconhecida de ensino superior. Havia dificuldade do mosteiro, por conta própria, de financiar essa qualificação do espaço. E parece que a alternativa que foi encontrada foi a estadualização. O governo do estado encampou a escola, comprou a escola, e aí há uma discussão sobre o valor, se foi justo ou injusto, pela área comprada e por todos os benefícios que foram feitos ali pelo mosteiro. E ao mesmo tempo que comprou esta área e essa instituição, transferiu essa instituição para o sítio de Dois Irmãos, que é onde ela está agora. E a questão é, por que transferir para o sítio de Dois Irmãos? Porque no sítio de Dois Irmãos já existia o Instituto de Pesquisa Agronômica, que era um órgão da Secretaria da Agricultura do Estado de Pernambuco, aonde estavam esses laboratórios já montados, os laboratórios que existiam, que eram demandados pela legislação. E aí eles vão intervir na escola superior, né? Reservam só uma pequena propriedade lá para os monges ainda ficarem e fazem esse tipo de inquérito para saber quem tinha diploma ou não. Quem não tinha caía fora do ensino e assumir justamente os antigos alunos, né, que foram formados pelos monges, eles vão assumir a direção da escola. Quando eu fui ver a relação dos meus alunos, os alunos que eu teria, nenhum era mais moço do que eu. Eu era mais moço do que todos os meus alunos. E aí eu fiquei temeroso. Eu digo, é capaz dessa turma querer me dar um banho, né? Eu, moço assim, chegar para ser professor catedrático deles, né? Fiquei receoso que pudesse ter esse problema. De modo que a minha primeira aula não foi aula de genética, foi aula de moral. Quando foi construída uma escola correcional modelo, o governo do estado construiu essa escola já nessa forma de leque que tem o prédio central da Rural, né? Então essa forma já existia quando a Rural veio transferida para cá. Só existia como prediagem essa parte central da abertura, né? Não existia prédio nenhum, era tudo mata, era Mata Atlântica. Não só veio para aqui a escola de Tapera, se instalou aqui, né? Como também veio o IPA e durante a Segunda Guerra Mundial veio também a escola de Química. Aí em 57 eu saí da sala de aula para poder fazer o projeto do prédio central, onde a universidade nasceu praticamente parte física. Em 57 foi montado um departamento de engenharia e arquitetura, sob a direção de Cláudio Selva, e nós fizemos exatamente aquele prédio com o corpo de professores da Rural, que era o professor Ivan Tavares, fez o projeto de instalação elétrica, e a construção, depois da concorrência, foi Ordino Cardoso, foi o calculista da obra, e realizamos então a reforma daquele prédio. E naquela ocasião, era o início, vamos dizer assim, da universidade,
E a parte espacial do campus daqui, nós demos as diretrizes, porque depois a universidade se desenvolveu e hoje ocupa o campus da Rural, acho que é um dos campos mais bonitos das universidades federais pelo seu ambiente. Um dia, numa bicicleta, eu decidi vir até o campus de Dois Irmãos. Peguei a bicicleta, escondido, né? Porque a bicicleta pegava Vinda Norte, não sei o que mais e tal. E vim até o campus. Quando eu já cheguei, fiquei apaixonado, né? Um lugar bonito, era muito mais bonito do que é hoje. Hoje é bonito, mas naquele tempo era quase que deserto, né? Então, fiquei muito apaixonado pela Rural. Então eu falei para papai que queria vir cursar a veterinária aqui em Dois Irmãos. Você? Ah, não vai não. Para andar naquele ônibus, para fila, porque tinha um ônibus que tinha aquela parte da frente e tinha a parte de trás onde carregava os alunos. Então ia todo dia lá na Avenida Guararapes, nos Correios, recolhia os alunos, trazia para Dois Irmãos, porque aqui o trânsito era como se você viesse para o interior, né? Nós morávamos na época em Casa Forte. Pela necessidade que tinha, né, de se formar uma universidade, que não é a chamada URP, Universidade Rural de Pernambuco, e não poderia ter só um curso de agronomia veterinária. Aí, então, eles fundam, um dos primeiros cursos formados, para mim, me pareceu bastante estranho, foi a economia doméstica. O que está em jogo na década de 50 novamente são os recursos de financiamento da universidade. A Escola Superior de Agronomia e refundada a Escola Superior de Veterinária se fundem, estão no mesmo espaço e se fundem para montar uma universidade. A questão é que uma universidade ela é muito onerosa, ela tem um custo muito alto e, não vou entrar no mérito, mas o governo do estado de Pernambuco não estava dando conta de fazer o financiamento da universidade. E aí, de novo, o que se percebe são dos egressos da escola, não são professores da escola, mas são também ex-alunos da escola que estão ocupando postos chaves dentro da Secretaria Estadual, dentro do Ministério da Agricultura, na década de 50, que fazem uma articulação entre si para viabilizar essa transferência. E com essa transferência, então, mudar a origem do financiamento da instituição, que deixa de ser o governo do estado e passa a ser a União. E nos anos 70, por exigência do MEC, começa a abrir mais cursos. Teria que abrir mais cursos para ser uma universidade. Aí vem curso de engenharia de pesca, as licenciaturas organizadas nesse período, o curso de bacharelado, os cursos de bacharelado, todos eles são abertos no período durante a ditadura militar nos anos 70. O regime militar, de novo, assim como na década de 30, nos anos 60, depois nos anos 80, há uma forte reorganização da legislação sobre o ensino. Então, nos anos 60, particularmente, o que a reforma propõe do ponto de vista da universidade e que altera fundamentalmente a dinâmica da universidade é a extinção do professor catedrático e a instituição dos departamentos acadêmicos. No caso brasileiro, né, a crítica que se fazia à época criava uma universidade feudal. Cada professor catedrático tinha seu feudo, né, o seu grupo de professores no qual ele controlava e os recursos que ele controlava, então, para funcionar essa universidade. Cada departamento havia um isolacionismo muito grande e naquele tempo também tinha modelo de cátedra. O catedrático ficava também no seu casulo e o resto da universidade que andasse como andasse. Então eu achava aquilo muito, muito desagradável. Eu, como fui diretor do departamento, tive muita dificuldade nisso, porque eu não conhecia nem os outros diretores. Como eu criei no Brasil o primeiro plano de pós-graduação, o MEC aprovou. Como foi feito isso? Muito simples. O Salão Nobre reuniu os professores e disse: universidade sem pós-graduação, pesquisa, não é universidade. A Rural foi a primeira no Brasil a ter um programa de pós-graduação. Levei para o ministro Passarinho. Aí viajei para a América, né? Lá, aí Murilo mandou uma carta a mim dizendo que o MEC aprovou para o Brasil inteiro o plano da Rural. Quem não é maior tem que ser melhor, não é isso? Eu propus 11 novos cursos, sabe? E só aprovamos 5. Foi uma coisa boa que o Diário fez, foi a criação de cursos. Agora, me deu um trabalho, e quando assumi não tinha nada pronto, já tinha setembro a dezembro para mandar todo o processo até dezembro para o Rio de Janeiro, para o Conselho Federal de Educação, senão não seria aprovado. Eu retornei do meu doutorado em 1980,
1974 e fui o primeiro PhD da Universidade Rural. Quando eu fui dar a minha primeira aula, aí verifiquei que aquilo que eu estava ensinando, eu ensinava há 4 anos atrás. E para que estava servindo meu PhD? Então a minha ideia era criar um curso de fitossanidade, porque eu podia chamar professores de outras áreas e formar um grupo bom, entende, Conceição? Pegava um cara lá daqui da aula sobre erva daninha e botava aqui na fitossanidade. Pegava o professor de entomologia, aí no fim tinha um grupo, e foi que realmente aconteceu. Mas o regime militar também estabeleceu uma série de controles aos professores, né, sobre os professores, não apenas essa universidade, mas N universidades. Todas elas tiveram diretores nomeados, né, por seus cargos superiores, os próprios reitores. A eleição dos reitores era absolutamente controlada, havia todo um jogo de quem poderia ser reitor, né, e quem o governo federal, então, efetivamente nomearia após a consulta à comunidade quem seria de fato nomeado como reitor. Havia todo um controle sobre o sistema. E também um controle sobre os professores, né? Então havia, se sabe, tem depoimentos, né, de alunos, de militares que eram colocados na universidade como alunos para ficar acompanhando as aulas e fazer denúncias. Então havia todo um controle. A ditadura militar vai cair fortemente sobre a rural, destituindo professores, entre eles são vários citados. Técnicos também são muito atingidos pela ditadura militar, e principalmente estudantes. Um deles, né, o mais famoso, é o Odígias de Carvalho. Eu era de uma turma, ele pagava na minha turma uma dependência. Era uma figura extraordinária, era um cara amante da vida, namorador, tocador de viola, mas nas horas H, um comunista autêntico. O comandante do 4º Exército, General Bina Machado, semanalmente vinha à rural bater papo comigo. Eu enchi de militares, certo? Na rural. Enchi de militares. Porque você sabe obedecer, né? E respeitar, né? E no dia da posse eu fui aí para o Salão Nobre e me lembro que havia umas cadeiras, eu comentei isso até com Conceição há algum tempo atrás. Tudo reservado, então o público ficou bem atrás do Salão Nobre. E em um determinado momento entrou uma grande quantidade de militares que ocuparam essas primeiras cadeiras e que foram chamados, quando ele disse, agora eu vou convidar o meu staff para fazer parte aqui das cadeiras que ficavam assim ao lado do Salão Nobre. A General Frontal, o Capitão Beltrano. Tinha havido uma determinação do Ministério para dispensar os alunos que tivessem informações de esquerda, né? Que havia um funcionário que era quem fazia o serviço de espionagem, né? E tinha um bocado de sargento, um bocado de alunos que tinham saído. Suspensão de 3 anos. Eu iniciei com o curso de agronomia. Aí em 1969 saiu o Decreto-Lei 228 e aqui foi aplicado o artigo 477. E eu fui expulso da universidade e fiquei sem direito de estudar em qualquer universidade do país durante 3 anos. Posteriormente, eu comecei, pela minha atividade política aqui na Universidade Rural, no movimento estudantil, eu comecei a ser perseguido pela polícia. Em 1973 eu fui preso e em 1969 eu fui expulso e comecei a tentar uma vida normal. Aí comecei a ser procurado pela polícia. Aí comecei a me esconder e fui para o Rio Grande do Norte, fiz um curso de torneiro mecânico. Depois, em 1973, eu fui preso, fui bastante torturado, porque a gente estava no final de um regime militar. Naquela época o presidente da República era Garrastazu Médici. Eu preso e tentando voltar à legalidade, eu solicitei da auditoria de guerra, porque nós éramos presos subordinados à auditoria de guerra, que aí tinha 3 conselhos para nos julgar, que era o da Aeronáutica, Marinha e do Exército. E eu solicitei para fazer o vestibular de licenciatura em Ciências Agrícolas na época. E foi autorizado pelo auditor e eu fiz o vestibular dentro da Secretaria de Segurança, preso. E passei em primeiro lugar.
Então, eu me lembro quando eu voltei na época, o hoje falecido professor, que era aqui do Departamento de Tecnologia, era reitor, aliás, ele era pró-reitor de ensino, e não permitiu que eu voltasse, porque me considerava persona não grata e talvez um mal para a juventude. Mas aí eu entrei com mandato de segurança preso para voltar à universidade e consegui. E voltei para o curso de licenciatura. Coincidentemente, na época, o curso de licenciatura foi extinto e nós fomos remanejados para o curso de agronomia, que era exatamente o meu curso original. Aí continuei na universidade, só que por azar, quando eu estava concluindo o curso de agronomia, faltava uma disciplina para concluir. E nesse processo eu fui decretada a prisão preventiva e eu voltei novamente para a cadeia. Aí eu requeri a auditoria de guerra para eu poder assistir às aulas, que eu estava terminando meu curso. Aí, resultado, a auditoria autorizou e o que era pior, quando eu vinha para cá assistir a aula, eu vi escoltado. E ficava 2 polícias, que não era da Polícia Federal, eu estava preso na Polícia Federal, era o pessoal da Polícia Civil. Às vezes meu irmão cedia o carro e vinha os policiais, ficavam na porta da sala de aula e os colegas perguntando que danado é isso, e eu dizendo que era porque eu sou preso político e que um dia a gente vai conseguir mudar esse regime, as coisas vão voltar à normalidade e a minha universidade vai de fato cumprir o seu papel. Eu estava morando em Boa Viagem nesse tempo, quando um desses caçados apareceu lá no apartamento, perguntando se havia possibilidade, né, de voltarem. Eu disse, não sei, isso vai depender do reitor. E o chefe do DRCA, os alunos, o pessoal cansado começou a chegar lá, querendo se articular. E ele disse que não. Aí eu telefonei para o doutor Adércio. Doutor Adércio estava até estava meio doentado. Os alunos que foram caçados, que terminaram a punição de 3 anos, eles estão querendo voltar para a universidade, mas o diretor do DRCA não quer aceitar de maneira nenhuma o reingresso desse rapaz. Ele disse, não, senhor. Digo ele que é para matricular todos os alunos que foram, digamos assim, caçados naquela época, terminou o período de suspensão, tem direito de voltar, manda matricular tudo. Aí ele disse, a reitoria, na verdade, está bem, tem um chefe de gabinete que é comunista. Eu digo, não é danado. Era um momento político, muito sério, onde as universidades eram muito viciadas. E eu viajei para os Estados Unidos para fazer meu doutorado, em condições um pouco precárias, já no reitorado do professor Adierson. E poucos meses depois, não me lembro exatamente quando, acho que talvez tenha sido no janeiro de 1971. Então eu fui demitido da Universidade Rural. Não resta a menor dúvida, me cortaram para não voltar mais. Era uma maneira que eles tinham para se livrar de algumas pessoas inconvenientes, né? Eu acho que eu não era terrorista, não era ativista, não era coisa nenhuma, mas pelo menos eu falava coisas em sala de aula que não deveria falar, tal. Então eu não tenho provas conclusivas, provas materiais que isso tenha sido um motivo, mas não resta a menor dúvida que aí fiquei sem emprego, só com a bolsa do governo americano, que eu tinha ido para lá com a bolsa do governo americano. Então, a própria USAID, ele tinha representação aqui no Recife, começou a ser pressionada pela USAID Estados Unidos para que a Universidade Rural honrasse o documento que tinha assinado, me liberando, dizendo que ia me sustentar nos Estados Unidos. Então esse processo todo durou mais ou menos 6 a 8 meses, mais ou menos, onde realmente eu enfrentei muitas dificuldades pessoais, físicas, financeiras, o casamento acabou. Agora vocês vejam,
que a composição social dos estudantes da Rural, quando a Rural se transferiu para cá, mudou completamente. Mas acontece que agora a Rural vai incorporar o elemento da classe média urbana, né? E daí, nesse período, o movimento estudantil aqui de resistência à ditadura militar vai ser muito forte, porque existe esse componente da classe média urbana presente aqui na Rural. E a gente diferia muito dos movimentos estudantis de outras universidades, porque a gente acreditava que para a gente fortalecer o movimento estudantil, a gente precisava, era de fato, colocar o Diretório Central como instrumento do estudante. A gente mesmo, como nós éramos na época, era vinculado a um partido político clandestino, mas a gente não permitia que houvesse essa ingerência. Porque naquela época, como hoje, existia todas essas malandragens, essas coisas erradas, né? Que muito mais pelo costume, porque eu costumo dizer o seguinte, aqui na Rural existia a esquerda e a direita, só que a esquerda era meio louca, e a direita muito mais ainda, porque não sabia nem formular teoricamente as suas teorias conservadoras. Então eu, no planejamento participativo, eu igualei, vamos dizer assim, nivelei a universidade tudo por igual. E a minha andança nos departamentos era dizer que eles elegessem o diretor que tivesse naquela linha que eu estava levando para o reitorado, a participação integral de todos os atos da universidade. Então, naquela ocasião, saiu assim um lema que eu preferia errar com a comunidade do que acertar sozinho. Naquele ambiente ainda de ditadura do país, aí nós ficamos numa posição muito difícil. Fomos chamados 2 vezes aqui ao sistema de segurança da nação, aqui na 7ª Região Militar, para prestar depoimento, porque eu tinha escolhido como pró-reitor de ensino Albanito Mais, de saudosa memória, que tinha feito o curso de doutorado na Rússia. Isso criou uma dificuldade muito grande. Eu tive que assinar um termo de responsabilidade para que Albani fosse o meu pró-reitor. O Albani, ele estudava teologia, ia ser padre em Roma e gostava muito de física. Aí de lá ele arranjou uma bolsa de estudo e foi estudar na Universidade de Patrício Lumumba, que é a Universidade dos Povos na Rússia, na época que não existia ainda a União Soviética. Aí depois voltou para o Brasil, fez concurso aqui para Rural, entrou, tal. E nesse período que eu estou falando, o Albani, ele foi preso, ele ia sair de casa, botaram um saco, o cara correu, e o Albani sofreu muito. Ele não voltou, nunca sei mais o que ele era. Foi torturado? Muito. Agora, uma outra atitude que a gente tomou era que eu tinha como um conselheiro das minhas atitudes, Dom Helder Câmara. Ele me chamava meu amigo burguês, que ele disse que eu vim para uma burguesia. Ser reitor da universidade era a posição de burguês, porque era como ele via todos os reitores das universidades. Aí meu desafio foi dar o título de doutor honoris causa. E foi interessante porque o discurso dele, de agradecimento, um discurso em que ele tocou mais na parte dos cursos que a universidade fornecia, do que uma mensagem assim revolucionária, qualquer coisa, que exatamente o grupo de pessoas que ficavam nos denunciando e denunciando a ele próprio, queria dizer que era um título para mostrar à comunidade a reação de um líder como Dom Helder. A gente teve um encontro para a estruturação do Plano Geral de Ação na época de Valdeci. Ele fechou a universidade, pegou, por exemplo, um representante do DCE, parece-me que de cada diretório acadêmico, representante das pró-reitorias, dos departamentos. A gente se trancou 2 dias lá em Aldeias e aí a gente conseguiu, pela primeira vez na história, tornar o projeto de Geral de Ação um projeto coletivo. Fomos quase 70 pessoas e passamos hospedados lá no hotel, no centro de treinamento da Telebrás. Nós fizemos uma minuta do planejamento das metas da universidade
e fomos discutir essas metas de manhã, de tarde e à noite tinha exatamente uma confraternização. Dali daquele encontro saiu uma universidade muito sólida, uma universidade em que todos falavam tinham o mesmo diálogo. E ele veio com ideias muito abertas, ele, de certa forma, ele inovou. Nunca ninguém tinha visto aquelas inovações que ele fez aqui na Rural. Então, veja bem, independentemente do que aconteceu, né, na época, houve uma cisão da situação. Né? O Valmar saiu candidato, o Rildo saiu candidato, evidentemente a situação perdeu. Né? Sofremos uma pressão muito grande, o professor Chico aguentou aquilo tudo muito firme, muito dignamente. Eu me lembro que no outro dia que ele foi golpeado, era o pleno governo Fernando Henrique, nós fomos chamados em Brasília, porque eu fiz parte da lista tríplice. E nós fomos entrevistados lá em Brasília. Aí o ministro Paulo Renato, na época, me perguntou, eu me lembro, você acha justo que um reitor seja eleito por técnicos e estudantes? Eu disse, olha, o reitor foi eleito pela comunidade, né? Foi eleito por técnicos e estudantes só. Na verdade que nós tivemos um número menor de votos de professores, mas o número de técnicos e estudantes foi que elegeram o professor Chico. Aconteceram episódios interessantes aqui. O ministro da época, o Paulo Renato, veio no Recife, numa reunião lá na Federal, e a lista já estava em Brasília, e ele foi então acossado pelo grupo da Rural, né? Muitas pessoas foram para lá, ele chegou numa van, o pessoal ficou balançando a van, ele ficou assustado, né? E depois ele saiu, tinha um corredor polonês, ele passou ali correndo, foi abrir um evento dentro da reitoria da Federal, não foi aqui não. Com isso acontecido, ficou difícil para o ministro nomear o professor Francisco. Chico nunca assumiu, nós fizemos um movimento muito intenso e termina assumindo o professor Emílio, né? Então chegou o momento crítico onde a Rural ficou sem reitor. Não ficou sem reitor, porque Valmar tinha essa defasagem, né, de 6 meses. E Valmar então assumiu, e ele era o reitor interino de fato e de direito. Mas a coisa não melhorou. O Arnóbio desistiu, mandou uma carta pedindo ao ministro, dizendo que renunciava à nomeação, que eu achei uma bobagem, porque se ele tivesse assumido, o Francisco teria tanto poder como quisesse, podia ter feito um ajuste. E hoje, à distância, eu vejo que o radicalismo, às vezes, não funciona muito. Isso foi uma atitude radical que nós tomamos, nós pressionamos ele que ele não assumisse. Ele terminou concordando e fez uma carta renunciando da indicação. Eu soube de uma coisa muito importante. E aí foi essa coisa que fez a minha decisão de não ir para os Estados Unidos no meu pós-doutorado e ficar na Rural e assumir a Rural. A Rural ia ser fechada. Ponto. Ela já havia uma redação de um decreto do ministro Paulo Renato, onde ele iria fazer da Rural o campus agrícola da Federal. Não era boato, não, era uma coisa séria. Quem descobriu, vou dizer quem descobriu tudo isso, porque era amigo do Paulo Renato, amigo íntimo do Paulo Renato e da mulher do presidente, da dona Ruth, doutora Ruth, professor Efraim Maranhão. E a gente fez uma reunião aqui com as lideranças da pesquisa na Rural. Só pessoal da pós-graduação. Bom, aí a coisa foi crescendo. Eu e Valmar, sempre num bom diálogo, a gente chegou ao ponto de dizer assim, Emílio vai ser o reitor. Eu fui para Brasília, tomei posse lá. Valmar não era mais reitor, já tinha acabado o mandato dele. Quem era o reitor era o mais velho decano do Conselho Universitário, que era o professor Valderi. Bom, aí foi legal, o pessoal fez uma batucada muito grande, zoada, mas a gente reforçou a segurança aqui e tal. E assumimos, né? Aí foi se acalmando, a Rural começou a se movimentar, a construção acontecendo. Primeira coisa foi a questão da formação de recursos humanos. Eu era amigo do Abílio, professor Abílio, que era o presidente da CAPES, então ele me deu liberdade de pedir quantas bolsas eu quisesse. Então todo mundo da Rural, naquela época, e a gente fez um esforço muito grande, saiu para fazer doutorado no país ou no exterior com bolsa. Não tinha ninguém que não tivesse bolsa da CAPES. Então, de 20% de mestres doutores que eu tinha quando era pró-reitor, isso pulou para perto de
Hoje, claro, que hoje já passou bastante, mas no final do meu mandato de reitor aqui tinha mais de 80%. A gente mudou a face da rural, de uma rural mais rural para uma rural mais acadêmica, preocupada com a pós-graduação e com pós-graduação de qualidade, como é hoje aqui, vários cursos, conceito 5, perto de conceito 6 e tal. Final da década de 90 até 2002, nós passamos uma situação muito crítica nas universidades, principalmente as universidades federais brasileiras. Não havia incentivo, não havia liberação de recursos para reforma, para aquisição de equipamentos, para construções, vagas para professores, ampliação do número de vagas para alunos, tudo foi muito difícil. Daí surgiu a criação das expansões no Brasil. Essas expansões, no meu ponto de vista, ela vem consolidar o ensino público de terceiro grau de forma inequívoca para uma solidificação do conhecimento da população brasileira. O que a gente sabia naquele momento é que a gente não poderia crescer de outra maneira se não fosse entrando num projeto, que era um projeto nacional de expansão do ensino superior. E depois, logo em seguida, veio o Reúne, em 2010, e aí a gente expandiu mais cursos, não expandimos unidade, mas expandimos quantitativo de cursos. Então, a filosofia dessas expansões, dessas unidades de expansão, na verdade é fazer com que a gente possa, que a universidade tenha o papel de formar os alunos da região, desenvolver econômica e socialmente a região, e esses alunos, após a sua formação, continuar exercendo a sua profissão naquela localidade, junto das suas famílias, construindo também suas famílias, dando um novo dinamismo. Quando a universidade ela entra numa família, vamos dizer assim, ela, a partir dali, aquela família tem duas histórias. Uma até aquele momento e outra a partir daquele momento. Porque o que vai mudar não é a vida só daquela pessoa que está dentro da universidade. Aquela pessoa leva toda uma realidade diferente para a família. Conceitos, informações, modo de viver. Então, assim, é uma mudança muito grande, na estrutura de uma família quando ela tem um dos seus membros na universidade. A rural pode ser muito maior do que ela é. Eu acho que esse é um exemplo que eu venho dando ao longo desses anos. Você tem que ser atirado. A universidade, que eu entendo, ela daqui a 100 anos, ela vai ser muito mais formativa do que informativa. Mas eu diria para as pessoas que estudam e que trabalham aqui, que procurem dedicar o máximo a essa instituição e procurem retribuir para ela o máximo, já que ela tem um dos mais importantes papéis, que é desenvolver o Estado. Daqui a 200 anos, se a gente ainda pudesse encontrar a Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu quero que vocês sejam uma universidade de qualidade, transparente, participativa, democrática, uma universidade de fato revolucionária, onde seus professores, ao invés de estar preocupados em ser apenas um repassador de informações, seja um educador, um instrumento de mudança mesmo. Primeira coisa, tem que ter amor à universidade, né, mãe? Tem que vestir, como eu disse para ele, tem que existir, a gente tem que lutar pela universidade, tem que ter a universidade no coração e na cabeça. Senão não adianta, não vai para onde. Então, partindo do princípio de que o fator determinante do progresso, do desenvolvimento da Universidade Federal Rural de Pernambuco vem sendo crescente, constante, nós temos que entender que a presença da juventude tem que ser crescente e constante. Não sabemos, aí eu teria que dizer para eles, não sabemos o quanto representa para vocês jovens ver uma instituição crescer como a rural, crescer em número de prédios, crescer em ajardinamento de áreas, crescer em admissão de professores, crescer em admissão de alunos de boa formação. Enfim, tudo que possa ser motivo de
elogios de satisfação em qualificar a Rural. Vocês é que são os herdeiros de todas essas conquistas, né? Não se conquistou a prediagem nova da Rural e expansão que teve até agora, né? Para os antigos. Os antigos contemplam essas situações com alegria, mas não se beneficiam diretamente com ela. Eu diria hoje a universidade, se ela fosse uma personalidade, né? Diria, você cumpriu seu papel com muita competência, né, nesses 100 anos. E a partir dessas competências, né, dessa competência, nós vamos aproveitar essa competência para poder projetar a universidade daqui mais 100 anos, né, porque aí agora a gente já tem toda essa bagagem bagagem profissional, de maturidade, para hoje nós darmos um rumo diferente à Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, na sua questão realmente de excelência, né, no ensino, na pesquisa e na extensão. O que adjetiva, na verdade, essa universidade, do meu ponto de vista, e eu falo como professor, como membro da comunidade, é o tipo de relação que se estabelece aqui dentro. Nós temos uma relação que eu não enxergo em outras universidades e quando eu converso com colegas de outras universidades. Que é uma relação muito mais pessoalizada, né, muito mais afetiva, muito mais próxima um dos outros. Isso dá um diferencial na hora da produção acadêmica, isso sem dúvida dá um diferencial. E eu espero, né, que a universidade, nos seus próximos 100 anos, consiga manter essa particularidade, né, das pessoas serem afetivas, serem próximas, serem amigas, né, estarem disponíveis a parcerias com outras áreas. O físico aqui da universidade, a parte física, a parte material, isso não vale nada. Agora, se você for ver dentro desses 100 anos, aqueles que contribuíram como professores, como funcionários e como estudante mesmo, nesses 100 anos, é uma das grandes coisas, é o ser humano aí dentro desses 100 anos. Não são as apresentações físicas, arquitetônicas, não. É o ser humano, o que contribuiu para isso tudo. Os reitores que aqui passaram, os vice-reitores, os diretores de departamentos, os funcionários, né? Todos eles deram a sua contribuição nesses 100 anos. Eu acho que a universidade devia render homenagem ao ser humano que contribuiu com esses 100 anos da universidade.